Esse rapaz gera mais um vídeo, olha. Agora eu estou do lado da casa. Casca de bala aí. As ovelhas, ó. Muito bom, né? Gravar aqui. Já gravei em todo o canto aqui. Gravei lá nos fundos, gravei no meio da chácara, lá nas gárcias. Aqui é a chácara toda, ó. Lugar bonito, ó. Olha o tamanho das flores. Quem gosta de flores? Essas flores é muito show de bola, né? Flores lindas eu vi, eu comprei nessa noite, né? Aí daqui a pouco vamos gravar outro vídeo lá, hora que retratando o porco, né? Que a gente veio pra cá pra comer um porco. Porco não, é porco, que negócio de porco. Esse é pra quem é cheio de frescura. Somos nordestinos sonhadores, olha. E aqui é a chácara toda. Mais tarde tem mais vídeo e é nóis.